Ataque contra agente do ICE durante abordagem no Alabama acende novo alerta sobre a tensão nas ruas. Em Worcester, ex-vereadora é condenada por agressão durante protestos contra a operação de imigração. O medo da deportação muda a rotina de famílias na Flórida, onde pais imigrantes estão transferindo temporariamente a guarda dos filhos para evitar que fiquem desamparados. E cresce o número de crianças deixadas no sistema de acolhimento após detenção dos pais pelo ICE. Em Minnesota, uma mãe equatoriana é presa ao sair para buscar comida para a filha faminta. E mais, o ICE deve ter papel central no esquema de segurança da Copa do Mundo FIFA 2026. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Estamos ao vivo na SPT Television, SIC Internacional, e também disponível no nosso stream SPT Plus. Inclusive, se você ainda não fez o download da SPT Plus, faça agora mesmo. Pega o seu telemóvel, aponte para cá, para esse QR Code, e você vai ser levado direto à SPT Plus. É fácil, pegou o telemóvel, pegou o celular, apontou para o QR Code, e aí você chega na SPT Plus. Lá tem muito conteúdo em língua portuguesa e com o sotaque da sua preferência. Sotaques de Portugal, do Brasil, de Angola, Moçambique, enfim. Falou português, esse é o local certo de você. Tem entretenimento, informação de qualidade e, claro, se divertir da melhor forma. SPT Plus, faça agora mesmo o seu download. E lembrando que estamos também no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Se você não é inscrito, se inscreva lá também. Vamos ficar juntos acompanhando as notícias dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump com o nosso Agenda 47. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Um agente do Departamento de Imigração dos Estados Unidos foi ferido nesta semana durante uma abordagem de trânsito em Alabaster, no estado de Alabama, segundo a polícia local. O agente participava de uma operação quando parou uma van que tinha um homem procurado. Um ocupante teria reagido com violência e atacado o agente com uma faca. A vítima foi levada a um hospital e recebeu alta após tratamento. O motorista foi detido e o suspeito do ataque está sob investigação. Autoridades de Alabaster trabalham com federais para esclarecer o caso. O ICE ainda não divulgou detalhes oficiais sobre esta operação. Uma ex-vereadora de Worcester, no estado de Massachusetts, foi condenada por agressão a um policial durante uma operação de Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. No ano passado, o júri decidiu que Ethel Rashiaj empurrou um policial local enquanto tentava impedir a prisão de uma mulher em maio de 2025. Inclusive, essa mulher é uma brasileira, em meio a um protesto que chamou a atenção nacional. Ela foi absolvida de outras acusações, como interferência com a polícia, mas considerada culpada pelo ato de agressão. Rashiaj recebeu 6 meses de liberdade condicional e 40 horas de serviço comunitário. Na defesa, ela disse que agiu tentando proteger moradores e crianças, afirmação que dividiu opiniões na comunidade de Worcester. Uma reportagem do jornal Orlando Sentinel mostra que famílias imigrantes na Flórida Central estão transferindo temporariamente a guarda dos filhos para parentes ou amigos por medo de serem detidas pelo ICE. O caso mais citado é de Elizeth Villa-Lobos, que vive há 9 anos nos Estados Unidos, depois que a filha adolescente
contou ter visto agentes do ICE na escola. A mãe decidiu então passar a guarda da filha mais nova para a irmã mais velha por precaução. Advogados na região dizem que o número de pais sem status formalizando procurações para proteger crianças aumentou muito recentemente. Esses documentos não teriam guarda definitiva, mas permite que outra pessoa tome decisões legais e médicas se os pais forem detidos. O movimento é visto como um plano de emergência diante do aumento das fiscalizações e detenções relacionados aos status imigratórios em Orange County, na Flórida. E essa notícia é muito importante para você que, infelizmente, não tem os papéis para viver nos Estados Unidos, não está legalizado e tem filhos de menores. A gente deixa esse recado aqui para brasileiros e portugueses também. Se puder fazer uma procuração deixando a guarda provisória para alguém, é uma segurança que você dá ao seu filho e a você. Pelo menos 32 crianças de imigrantes foram colocadas no sistema de acolhimento familiar nos Estados Unidos no último ano, depois que seus pais foram detidos ou deportados por agentes de imigração. Mostram dados obtidos pela Notus com autoridades de 7 estados que o número faz parte de um conjunto de informações que revela que o governo federal não tem estatísticas nacionais consolidadas sobre os impactos dessas detenções nas famílias, deixando inclusive lacunas sobre quantas crianças ficam sob custódia do Estado. Entre outubro de 2023 e setembro de 2024, 162 crianças entraram no sistema de acolhimento infantil após a remoção ou detenção de pelo menos um dos responsáveis. Estudos apontam que mais de 6 milhões de menores podem estar em risco de separação de um dos pais que vive nos Estados Unidos sem um status legal. Especialistas dizem que, apesar do ICE permitir que responsáveis tentem organizar cuidados alternativos antes da remoção, a falta de monitoramento uniforme do país dificulta medir o impacto real dessas famílias nas separações de seus filhos. E ainda nesse tema de separação de filho, de mãe, de pais que estão indocumentados nos Estados Unidos, essa história é bem triste. Uma mãe equatoriana foi detida por agentes de Immigration and Customs Enforcement, o ICE, em Minnesota, depois de sair de casa para buscar comida para a filha de 11 anos. Segundo a televisão, a rede de TV Telemundo Notícias, as duas tinham passado cerca de 2 meses sem sair de casa com medo justamente das redadas, que são as operações do ICE, e sobreviviam com doações da escola e da comunidade. Até que os mantimentos, infelizmente, acabaram quando a mãe decidiu deixar a casa para conseguir alimentos para a menina. Ela foi presa por agentes federais. A criança contou em uma entrevista, sem que ela, naquele momento, falou, sentisse que tudo foi culpa dela, porque a mãe saiu para alimentá-la. A mulher tem um pedido de asilo pendente nos Estados Unidos e ela, inclusive, aguarda a definição deste caso. Ativistas e vizinhos se mobilizam para dar apoio e orientação jurídica a esta família. Um juiz federal dos Estados Unidos determinou que o governo do presidente Donald Trump facilite o retorno de venezuelanos deportados ilegalmente para El Salvador e diga como vai corrigir o erro. A decisão assinada pelo juiz James Boasberg disse que a administração violou o direito ao devido processo legal ao enviar os imigrantes para a mega prisão Secote, sem ouvir suas defesas, mesmo após um mandado judicial que barrava essas detenções. Boasberg ordenou que o governo forneça documentação e pague as passagens para que os venezuelanos em países de terceiros que queiram voltar aos Estados Unidos possam responder seus processos. A ação envolve a aplicação da lei Alien Amnesty Act, um estatuto do século XVIII que a administração usou para deportar supostos membros de grupos como os Trem da Água, alegando a ameaça à segurança nacional sem provas nos casos individuais. Além disso, a decisão permite que esses imigrantes apresentem pedidos judiciais para contestar a deportação e provar que não são ligados a organizações criminosas. Eles podem até ficar sob custódia enquanto aguardam novas audiências e ainda enfrentar possível nova deportação no futuro.
O diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, Todd Lyons, disse a deputados na terça-feira que o ICE terá um papel fundamental e central no esquema de segurança da Copa do Mundo FIFA de 2026, prevista para o verão nos Estados Unidos, México e Canadá. Lyons afirmou que o órgão, especialmente sua divisão de investigação de segurança nacional, será uma peça-chave para garantir a segurança de atletas, visitantes e equipes. A deputada democrata Nellie Poole, de Nova Jersey, questionou se a atuação de agentes de imigração poderia afastar os fãs e prejudicar inclusive a confiança do público, dada a preocupação com detenções indevidas. Lyons insistiu que o ICE está comprometido com um torneio seguro e diz que a agência não vai pausar suas operações enquanto o evento ocorre. Ma'am, ICE, specifically Homeland Security Investigations, is a key part of the overall security apparatus for the World Cup. We're dedicated to securing that operation, and we're dedicated to the security of all our participants as well as visitors. You realize that if they feel that they're going to be wrongfully incarcerated or wrongfully pulled out, that's going to hurt this entire process. I hope you realize that. Yes, ma'am, and ICE is dedicated to ensuring that everyone that visits the facilities will have a safe and secure event. E a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, votou na última quarta-feira para exigir prova de cidadania americana já nessas eleições de meio mandato, que acontecem em novembro. House Republicans tonight stood with the overwhelming majority of Americans who demand secure elections. The Republican-controlled House of Representatives voted to require proof of U.S. citizenship to vote in the November midterm elections. Lawmakers on Wednesday voted 218 to 213 to approve the measure, with only one Democrat joining Republicans. Democrats said the bill would impose unnecessary burdens on American voters and concentrate electoral power in the hands of Republican President Donald Trump. The action sends the legislation on to the Republican-led Senate, where it is unlikely to garner the 60-vote filibuster-proof majority needed for passage. A similar measure passed the House twice, last April and in 2024, only to die in the Senate. The bill would require proof of citizenship when registering to vote in the midterms, and would impose criminal penalties on election officials who register anyone without the required documentation. It's part of a pressure campaign driven by Trump's false claims that federal elections have been swayed by large numbers of illegal votes. It is already illegal for non-citizens to vote in federal elections. Independent groups and state election officials have found such voting to be extremely rare. The left-leaning Brennan Center for Justice at New York University School of Law has warned the bill could deny the vote to millions of U.S. citizens who lack ready access to passports, birth certificates, and other documents that prove their citizenship. Ensuring the integrity of elections is an essential issue. Republican House Speaker Mike Johnson described the bill as, quote, common sense legislation to just ensure that American citizens decide American elections. But Democratic Party leaders say the legislation attempts to suppress the vote and undermine their electoral chances. And it comes when Democrats are increasingly favored to take control of the House. They are riding high on a string of special election wins, including one for the Texas State Senate, viewed as a wake-up call for Republicans, and as Trump's approval rating founders at just 38%, according to the latest Reuters poll. A administração do presidente Donald Trump tomou sua ação mais abrangente para reverter a ação dos Estados Unidos sobre as mudanças climáticas na última quinta-feira, dia 12 de fevereiro, anunciando a revogação de uma conclusão científica que as emissões de gases de efeito estufa colocam em risco a saúde humana, que serviu inclusive de base legal para as regulamentações federais climáticas. We are officially terminating the so-called endangerment finding. President Donald Trump announced on Thursday the repeal of a scientific finding that greenhouse gas emissions endanger human health, marking his most sweeping effort to reverse U.S. action on climate change. Trump also ended federal greenhouse gas emission standards for all vehicles and engines. We canceled the EPA's totally absurd tailpipe emission standards, which was a disaster for automobile manufacturing, and revoked Biden's emissions waiver that would have allowed California to regulate automobiles for the entire nation. The move comes after a year of implementing a string of regulatory cuts and other actions in favor of fossil fuel development, hampering the rollout of clean energy. Trump announced the repeal beside EPA Administrator Lee Zeldin and White House Budget Director Russ Vought.
a key architect of conservative policy blueprint Project 2025. Trump has said he believes climate change is a, quote, con job, withdrawing the U.S. from the Paris Agreement and killing Biden-era tax credits aimed at accelerating the deployment of electric vehicles and renewable energy. Mr. Trump is now substituting his expert scientific judgment for that of the world's leading and the country's leading scientists. And he's wrong. Dan Becker is the director of Safe Climate Transport Campaign at the Center for Biological Diversity. When the clean car rules are revoked, that will allow automakers to make more gas-guzzling vehicles that guzzle and pollute. So the reality here is that what the president is doing is bad for the climate. It's bad for consumers. It's bad for our health. It's great for the oil industry, which wants to sell you more gas. The endangerment finding, which the EPA issued in 2009 under then-President Barack Obama, served as the legal basis for federal climate regulations. It led the EPA to take action under the Clean Air Act of 1963 to curb emissions of carbon dioxide, methane, and 4 other heat-trapping air pollutants from vehicles, power plants, and other industries. Its repeal would remove the regulatory requirements to measure, report, certify, and comply with federal greenhouse gas emission standards for cars. It may not initially apply to stationary sources such as power plants. Reuters correspondent Valerie Volkovici said a legal battle is expected to play out. They might want to have the Supreme Court saying, no, you can't use the Clean Air Act to regulate the auto sector, emissions from the auto sector. But for some other industries, this has become perhaps a headache for them. It's going to lead to a lot of regulatory uncertainty, obviously legal uncertainty, and for companies like utilities that kind of plan things 5 years in advance, this might cause a lot of confusion as to how they proceed. Former President Obama blasted Thursday's announcement on X, saying that without the endangerment finding, quote, we'll be less safe, less healthy, and less able to fight climate change. Also, the fossil fuel industry can make even more money. Uma grande bandeira arco-íris do orgulho gay foi hasteada novamente sobre o Monumento Nacional de Stonewall após a administração de Trump a remover no início desta semana. Apoiadores se reuniram em Manhattan chamando a reinstalação de uma posição contra o apagamento de um lembrete das origens do movimento em Stonewall. In New York City, a large rainbow flag flew once again over the Stonewall National Monument on Thursday, after the Trump administration removed it earlier this week. Hundreds gathered in Manhattan to hoist the flag back up at a monument in Christopher Park, which marks the site of the Stonewall Uprising in 1969. And city, state, and federal elected officials were in attendance. And in a show of defiance, New Yorkers voiced their anger at the administration. We will not be erased. We will not go back in the closet. No taking down of any flag will not remove us from our nation and the legacy that we have built as human beings, as citizens. Amazing. And I think this is bullying on the part of the administration. In June 1969, gay, lesbian, and transgender New Yorkers rioted and protested in response to a late-night police raid of the Stonewall Inn, at a time when raids of gay bars were commonplace. It was a watershed moment in the gay rights movement, with the uprising lasting 6 nights and inspiring the first Pride marches a year later. Removing our flag was an act of violence by Trump's administration. It was handmade by Gilbert Baker, the man who created this flag. They stole the flag that he made. He made it was one of the originals. So it's an outrage. It's an absolute outrage. You have to show up and give your voice. Earlier this week, federal officials said they took the flag down to enforce what they called a, quote, long-standing policy. An Interior Department spokesperson called Thursday's flag return a political stunt, accusing New York officials of ignoring bigger problems. The U.S. Department of the Interior, which oversees the National Park Service and the Stonewall site, declined to say whether the flag will be removed again. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, esteve em Caracas na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, em uma visita com o objetivo de impulsionar
a expansão dos investimentos norte-americanos na Venezuela. Queremos libertar o povo e a economia da Venezuela. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, está promovendo a expansão dos investimentos norte-americanos na Venezuela. Como parte da visita de mais alto nível dos Estados Unidos a Caracas em quase 3 décadas, viagem essa focada na política energética, Wright disse na quarta-feira que seu país está preparado para ajudar a aumentar a produção de petróleo, gás e energia na nação sul-americana, que atualmente produz cerca de 1 milhão de barris de óleo bruto por dia. Este ano, podemos promover um aumento drástico na produção de petróleo da Venezuela, na produção de gás natural da Venezuela e na produção de eletricidade da Venezuela. E o mais importante, tudo isso aumentará as oportunidades de emprego, os salários e a qualidade de vida de todos os venezuelanos em todo o país. E fazer isso também beneficiará enormemente os Estados Unidos e o hemisfério ocidental, e a futura parceria para todos nós. Após se reunir com a presidente interina e ministra do Petróleo, Delcy Rodrigues, Wright também alertou sobre as empresas chinesas na Venezuela. Ele declarou à imprensa que os acordos com companhias legítimas do gigante asiático eram aceitáveis, mas que a administração Trump está tentando evitar o que ele chamou de acordos prejudiciais, que as empresas chinesas fecharam em outros países da região. Rodrigues, por sua vez, expressou sua esperança de que as relações com os Estados Unidos continuem avançando. O secretário e a presidente interina enfrentam a enorme tarefa de organizar a recuperação da indústria petrolífera venezuelana, após décadas de subinvestimento, má gestão e sanções dos Estados Unidos. Isso dando prioridade aos investidores norte-americanos. Na terça-feira, o governo de Donald Trump emitiu uma nova licença geral para facilitar a exploração e produção de petróleo e gás venezuelanos. Já na quinta, citando fontes familiarizadas com o assunto, a agência Bloomberg informou que a Venezuela planeja conceder mais blocos de perfuração à petrolífera norte-americana Chevron e à espanhola Repsol. Também foi dito que as autoridades do país sul-americano têm a intenção de conceder outros blocos ainda nesta semana. Chevron e Repsol não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. A viagem de Wright é consequência da captura do presidente Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas no início de janeiro. Além disso, ocorreu após um acordo de fornecimento de petróleo de 2 bilhões de dólares, assinado entre Estados Unidos e Venezuela, e um plano de reconstrução de 100 bilhões para a indústria energética do país, impulsionado por Trump. O aplicativo de mensagens estadunidense WhatsApp, de propriedade da Meta Platforms, foi completamente bloqueado na Rússia por não cumprir a legislação local, informou o Kremlin na última quinta-feira, 12 de fevereiro. O Kremlin afirmou na quinta-feira que bloqueou totalmente o WhatsApp na Rússia, cortando o acesso de milhões de usuários ao aplicativo de mensagens mais popular do país. O porta-voz do governo, Dmitry Peskov, disse que o aplicativo de mensagens norte-americano, de propriedade da Meta, não estava disposto a cumprir a lei russa e sugeriu que os cidadãos usassem o aplicativo de mensagens estatal Max. Críticos afirmam que o Max é uma ferramenta de vigilância, uma acusação que as autoridades russas negam. A medida contra o WhatsApp é o ápice de 6 meses de pressão sobre a Meta, que já havia sido designada como uma organização extremista dentro da Rússia. A ação reflete um esforço mais amplo do Kremlin para criar e controlar uma infraestrutura de comunicações soberana, na qual empresas de tecnologia estrangeiras devem se submeter às leis locais ou desaparecer. Em um comunicado, a Meta afirmou que possuía 100 milhões de usuários no país e classificou a decisão como um retrocesso que levará a menos segurança para as pessoas na Rússia. Em Moscou, este residente disse que já estava migrando para o Max. Outros expressaram frustração. Tenho uma atitude totalmente negativa em relação a isso, disse esta mulher, chamando a medida de violação dos direitos constitucionais. Alguns nomes de domínio associados ao WhatsApp desapareceram do Registro Nacional da Rússia. Isso significa que dispositivos dentro do país só poderiam acessar a plataforma por meio de uma rede virtual privada, ou VPN.
o órgão regulador de comunicações russo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A medida ocorreu apenas alguns dias após a Rússia declarar que imporia restrições adicionais ao aplicativo de mensagens Telegram. Chamadas de voz e vídeo estão limitadas desde agosto e, no início da semana, usuários relataram que o serviço estava visivelmente mais lento. E o Comitê Olímpico Internacional informou que o atleta de skeleton da Ucrânia, Vladislav Heraskevich, foi desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno na última quinta-feira pelo uso de seu capacete da lembrança que retratava esportistas ucranianos mortos na guerra com a Rússia. O atleta ucraniano de skeleton Vladislav Heraskevich foi desclassificado dos Jogos de Inverno após insistir em usar um capacete em homenagem aos esportistas mortos na guerra com a Rússia. O Comitê Olímpico Internacional anunciou a decisão após uma reunião com Heraskevich na manhã de quinta-feira. A instituição afirmou que o chamado capacete da lembrança, que retratava 24 atletas mortos, violava as regras sobre manifestações políticas nos Jogos. Heraskevich teve sua credencial cassada e foi impedido de participar minutos antes do início previsto para a competição na pista de gelo. Sua equipe informou que irá recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Em alternativa ao banimento, o COI ofereceu que ele mostrasse o capacete antes e depois da corrida e usasse uma faixa preta durante a competição. No entanto, antes mesmo da decisão, Heraskevich disse que não hesitaria e que, em suas palavras, não iria trair os atletas mortos. Eu acho e realmente acredito que, se estamos aqui hoje e podemos desfrutar do esporte e das Olimpíadas, é também por causa do sacrifício deles. Acredito que eles merecem estar aqui hoje comigo e também no dia da competição. Em postagem no X, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demonstrou seu apoio a Heraskevich, agradecendo-o por, abre aspas, lembrar o mundo do preço da nossa luta. A decisão gerou revolta entre os ucranianos nos Jogos. É absolutamente injusto. Essa é a realidade. Isso está realmente acontecendo, não é uma piada, não é inventado, é real. Em Kiev, Irina Protz, a artista por trás do capacete, disse que mais de 100 atletas foram mortos na guerra. É por isso que com certeza aceitei esse trabalho, para lembrar o mundo de que tínhamos atletas que poderiam estar no pódio hoje. Talvez pudessem até ter conquistado medalhas, mas eles não estão mais conosco. Nós queríamos muito que ele competisse. O porta-voz Mark Adams explicou que as regras sempre foram claras. Ficamos felizes em oferecer a ele várias ocasiões para expressar seu luto. Os próprios atletas pediram um espaço seguro para competir, e foi isso que fizemos. Falando no início da semana, Heraskevich argumentou que a regra do COI não se aplica a este caso. Ele disse acreditar que a norma tratava de assédio e que ele queria apenas prestar uma homenagem a antigos membros da família olímpica. Realmente complicado. Vamos continuar sempre acompanhando essas Olimpíadas de Inverno, que está tendo vários revés e várias notícias em relação à política, menções, inclusive já teve aí, menções de alguns atletas sob o ICE e acabaram aí gerando polêmicas. Vamos continuar acompanhando. Vamos agora para as capas dos jornais comunitários aqui dos Estados Unidos, onde são destaque nesse momento algumas notícias. O Jornal dos Esportes, por exemplo, traz Tom Homan, que alertou que deportações precisam focar em criminosos para evitar reações negativas. Trump ignorou. Homan é um veterano do ICE, né, conhecido como o Czar da fronteira. Então, é a capa do Jornal dos Esportes que destaca bastante isso aí. Vamos para a próxima capa, por favor, diretor. Vamos, próxima capa, Brazilian Times. Olha, infelizmente, gente, ontem no Jornal das Comunidades nós falamos deste caso aqui, dessa senhora, que ela estava muito grave em um hospital lá em Boston. E o Jornal Brazilian Times de hoje, essa é a capa de Massachusetts, Brazilian Times de hoje, traz essa notícia triste, que infelizmente ela não resistiu e morreu após internação em estado grave lá no hospital em Boston. Quem quiser saber mais detalhes, vai lá no Jornal das Comunidades, a edição de ontem, e você vai ver
como era o caso dela, tá bom? Esposa do cantor brasileiro conquista liberdade provisória nos Estados Unidos, mas saída do país ainda é incerta. Aqui é a esposa do Henrique, da dupla Juliano, né? Então, ela foi presa com a carteira Drive License, a Drive License lá da Flórida vencida, fugiu da polícia e agora está enfrentando aí essa acusação. Deputado Dan Senna recebe apoio para a reeleição do seu 4º mandato brasileiro, fazendo realmente acontecer lá no estado de Massachusetts. Por enquanto é só, então é só isso e já é final de semana, sextou e é um sextou com gostinho de carnaval. Para a gente que está aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na região de Nova York, tem alguns locais que vão fazer carnaval. E como eu falei, quer saber dessa agenda completa? Vai lá no Jornal das Comunidades, tem uma agenda lá completa para quem quiser realmente curtir um carnaval aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, tá a gente assistindo aí, a gente no Brasil, tome cuidado, se for beber, esquece de dirigir, brinque com segurança e na terça-feira já volta para casa todo seguro, porque afinal são 5 dias de folia neste carnaval. Nós vamos ficando por aqui, à noite tem o Brasil News lá na SBT Plus, não esquece de ir lá também e também deixa o seu like ou dislike e comenta no nosso canal no YouTube, Seaba Brasilian Television. E principalmente se inscrevam, faça a sua inscrição, é rapidinho, só escreve lá e fique acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana e se cuidem! Tomem cuidado!